Boa tarde, pessoal. A gente está iniciando, né, o terceiro e último dia do Infogame, né? Hoje a gente vai ter uma palestra super especial, né, com a professora Pauline. A professora Pauline, ela já está há muito tempo, né, no campus Quixadá. Então, ela entrou no mesmo ano que eu, em 2010, e ela possui mestrado e doutorado em Ciências da Computação pelo FPE. A professora Pauline, ela atua no curso de Engenharia de Software, né? Então ela é uma das nossas principais professoras nessa área, no curso de Engenharia de Software, e a gente pretende com essa palestra, né, falar um pouquinho de como os softwares, eles são preconceituosos, né, como a mulher, ela pode até, né, a partir do software, sofrer algum tipo de preconceito. Ela vai falar um pouquinho desses casos. Depois disso, a gente vai ter o nosso encerramento, né, do último dia, né, com um vídeo especial. Eu espero que vocês tenham aproveitado todos esses dias, tanto do primeiro quanto do segundo dia. Eles estão disponíveis no Facebook do campus, né, então vocês podem dar uma olhada, assim como também nas redes sociais do PET, né, e do Infogame, vocês podem olhar por lá, né. Então, Pauline, agradeço muito a sua presença, né? Pode iniciar a palestra. Então, o objetivo da palestra hoje é mostrar para vocês um pouco sobre como os softwares podem ser preconceituosos. Não obrigatoriamente eles são, e não significa dizer que eles são preconceituosos porque eles querem ou têm vontade própria, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre como fatores humanos afetam essa produção de software, né? Como é que esse software, então, ele vai sofrer com todas as coisas que permeiam a sociedade, e a construção desse software também vai estar envolvido nisso, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre preconceitos estruturais de forma geral, que porque existem de forma estrutural na sociedade, eles permeiam e perpassam por esse software, e especialmente com a chegada dos grandes motores de inteligência artificial, isso tem se mostrado um problema ainda maior que a gente precisa discutir, e tem a ver com ética em computação, e tem a ver com fatores humanos em computação. Então, vamos lá. Para a gente começar, a gente precisa primeiro definir o que é que a gente está chamando de software aqui, né? Então, software para a gente, então, vai ser, segundo a definição lá da Wikipedia, uma sequência de instruções a serem seguidas e ou executadas na manipulação de um dado ou acontecimento. O nome dado ao comportamento exibido por essa sequência de instruções e quando executadas em um computador ou máquina semelhante, além de um produto desenvolvido pela engenharia de software e que inclui não só o programa em si, mas também os manuais e as suas especificações. Ou seja, um software é um conjunto de instruções que é programado por alguém, que executa numa máquina para atender uma necessidade de alguém. A gente faz softwares para atender necessidades de clientes e de pessoas reais. Então, uma empresa ou uma pessoa individual tem a necessidade qualquer, e aí a gente constrói um software para atender a essa necessidade. Então, a gente levanta requisito, a gente usa um processo inteiro de desenvolvimento de software para permitir a construção de um letra para aquele problema que a pessoa tem. Então, assim é que nasce o software, pelo menos essa é a motivação principal de por que a gente faz software, né? Mas a gente gosta de brincar lá em computação de forma geral, a sabedoria popular diz que software é o que você xinga e hardware é o que você chuta, né? Então, uma máquina, a parte física dela é hardware, e a parte que você instala e que você executa e que de fato interage com você é software, se a gente puder fazer uma simplificação aqui. Mas a gente também gosta de falar na computação, para deixar bem claro que o software ele não tem vontade própria. Ou o computador é uma máquina extremamente burra, mas extremamente obediente. Então, se você mandar ele fazer alguma coisa e você instruir ele direitinho a fazer isso, ele vai fazer. Então, se você programa um software para reconhecer a imagem, ele vai reconhecer a imagem. Se você programa um software para somar números, ele vai somar números. E ele não vai saber fazer nada além disso que você ensinou ele a fazer. Então, se ele é uma máquina extremamente... esse computador é uma máquina extremamente burra e o software é o que faz
ele saber fazer alguma coisa. Então, quem é que manda ele fazer alguma coisa, ou quem é que dá um pouco de inteligência para essa máquina? São os desenvolvedores de software. Então, basicamente, para o computador ser útil para alguém, a gente precisa de desenvolvedores de software que vão desenvolver os softwares e criar as soluções que as pessoas vão usar para resolver os seus problemas. Então, no fim das contas, a gente é resolvedor de problema, né? Então, essa é a função principal de alguém que trabalha com computação de forma geral. Então, de onde é que vem essas ideias para esses softwares? Como a gente falou mais cedo, elas vêm das necessidades dos nossos clientes, elas vêm de um problema que a sociedade tem e que a gente constrói uma solução que às vezes é só software, mas que às vezes é software misturado com hardware, às vezes é software misturado com hardware e com gente, né, com habilidades especiais de alguém que opera aquilo. Então, de forma geral, a gente pode dizer que os softwares vêm das pessoas, né, das necessidades das pessoas. Então, essas necessidades, elas vêm de muitos lugares, como a gente vinha falando, né? A gente vem dos próprios desenvolvedores, que às vezes têm necessidades de ferramentas que ajudam ele a produzir software de um jeito mais fácil, de mais organizado, menos custoso, com menos erro. Então, a gente pode ter um conjunto de softwares que vão ajudar os desenvolvedores a criar novos softwares, né? A gente pode vir, ou principalmente vem dessas necessidades de clientes que não tem nada a ver com software. Então, é um médico que precisa controlar a sua lista da agenda dos seus pacientes. E aí precisa de um software para isso. É alguém que precisa editar um texto. E aí precisa do editor de texto. Então, pode vir de clientes que podem ser empresas ou podem ser usuários finais, pessoas físicas, né, que usam seus softwares lá nos seus computadores. Também pode vir de problemas de negócio, do tipo comunicação entre empresas, né? Você tem uma necessidade de melhorar a logística de entrega ou de comunicação entre duas filiais suas, e aí tem problemas que você já identificou na sua empresa que você encomenda um software para resolver ou para ajudar a tratar desse problema. E podem ter softwares que são gerados ou que são contratados, solicitados por uma necessidade de legislação. Essa necessidade de legislação pode ser pela mudança de uma legislação que exige a atualização de um software que já existe, ou pode ser simplesmente uma legislação nova que obriga a criação de um conjunto de ferramentas e de softwares para suportar aquela nova legislação. Um exemplo disso é quando a gente começou a usar notas fiscais, por exemplo, que a gente tinha máquinas que emitiam notas fiscais e a gente agora tem máquinas e softwares que emitem essas notas fiscais eletrônicas, que são fruto, então, de uma modernização desse sistema fiscal, mas que nasce lá de uma necessidade muito mais da legislação do que propriamente do mercado que vende coisas, né, do mercado do comércio. Então, se a gente resumir, no fim das contas, basicamente, as necessidades vêm de gente, né? Então, software é criado porque pessoas precisam dele. Então, se a gente está falando de gente, a gente precisa voltar aqui e começar a falar dos fatores humanos que influenciam nessa criação, ou nessa concepção e construção desse software. Então, se a gente tem gente encomendando, gente produzindo e gente usando, em todos os pedaços da cadeia, a gente vai ter uma série de fatores humanos que são importantes para a construção desse software. Então, a gente gosta de pensar em computação que a construção de software é só técnica, mas ela não é só técnica, né? Ela tem cada vez mais muitos fatores externos que não são só técnicos, vindos da programação e da matemática e da lógica, que também são importantes na construção de software, mas tem esses outros fatores que influenciam isso que a gente faz e que a gente precisa pensar cada vez mais, porque o mundo tem ficado cada vez mais complexo. Então, significa dizer que esses fatores humanos que nos impactam também ficam mais complexos e a gente precisa pensar neles com bastante carinho. Então, para completar os conceitos lá dessa minha palestra, né, terminar o último conceito dessa minha palestra, vamos falar sobre o que é preconceito do ponto de vista dessa palestra aqui. Então, vamos nós recorrer de novo a uma definição fechada, porque esse é um lugar espinhoso e eu não vou arriscar a definir, não. Então, vamos embora.
Então, lá do dicionário, qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico, ideia ou opinião, sentimento desfavorável, formado sem conhecimento, abalizado, ponderação ou razão. Sentimento hostil, assumido em consequência da generalização apressada da experiência pessoal ou imposta por meio intolerância. Conjunto de tais atitudes de preconceito ou qualquer atitude étnica que preenche uma função irracional específica para o seu portador, né? Preconceitos alimentados pelo inconsciente do indivíduo. Então, a gente está falando aqui de coisas que existem na sociedade, que estão bem definidas lá na sociedade, que eu não vou discutir hoje, a gente até pode em outro momento, por que ele existe ou até onde ele vai, mas a gente vai partir deste ponto onde a gente concorda que preconceito existe. Mas eu vou, para reforçar esse ponto, trazer alguns exemplos, especialmente do ponto de vista do mundo de software, mas não só dele, de como o preconceito afeta a sociedade de forma geral. Então, tudo bem. Então, existe preconceito na nossa sociedade? É uma pergunta que a gente precisa responder, né? Até para deixar a galera mais confortável, né? Então, vamos ver se esse preconceito existe. Então, eu vou mostrar para vocês que ele existe com alguns exemplos. Vamos lá. Então, de forma geral, existem várias pesquisas, quase todas dessa área de economia, que demonstram que as mulheres ganham menos que homens para cargos onde elas fazem a mesma atividade, têm às vezes a mesma qualificação e trabalham na mesma quantidade de tempo, mas ganham salários menores. E o IBGE diz que mulheres ganham 72% do salário dos homens, em média, né? Tem áreas em que a diferença é menor, tem áreas em que a diferença é maior. Então, se a qualificação é a mesma, se a dedicação é a mesma, se a competência ou a habilidade é a mesma, o tempo de estudo é o mesmo, e aí eu não estou falando de indivíduos especificamente, mas a gente está falando dessa média, por que essa diferença é tão grande, né? 28% é uma diferença bastante considerável, e ela existe. Então, e ela não tem diminuído, na verdade, ela vinha diminuindo com a pandemia, essa distância voltou a crescer um pouco. Então, se não existe nenhuma outra razão específica, técnica, que defina por que é que mulheres ganham menos, a gente tem que começar a duvidar ou pensar quais são os fatores que fazem essas mulheres ganhar menos. E tem boas chances de que isso seja porque elas são mulheres. E se essa é a resposta, a gente está lidando com preconceito. Então, daquela mesma reportagem que estava ali no link de antes, essas são algumas áreas onde são mostradas as diferenças salariais. Então, na educação, por exemplo, a diferença salarial entre homens e mulheres é menor, em parte porque muitos desses trabalhos são de pessoas concursadas, né? E aí acaba que a diferença não é tão grande assim. Mas em engenharia, por exemplo, a diferença já é muito grande, tem 25% de diferença, né? Mulheres ganham 25% menos, na verdade. Na área financeira, 40% menos. Na área de hotelaria e turismo, 46% menos. Numa área que tem muita mulher trabalhando, turismo é uma área que tem bastante participação feminina. Na área industrial, 30%, na área de informática, 12%. Então, de forma geral, a gente tem várias áreas onde essa diferença é muito grande e a gente precisa levar isso em consideração. Então, só para criar esse chão onde a gente vai começar a falar sobre softwares preconceituosos daqui a pouco. Então, de forma geral, as crises também afetam as minorias de um jeito mais forte e mais cedo do que outras parcelas da população. Então, dados do ano passado já diziam que o desemprego é maior em mulheres, né? E embora as mulheres representem 52% da população, e elas tenham escolaridade melhor do que os homens em média também, elas têm menos ocupação, elas menos
uma parcela menor das mulheres participa do trabalho fora de casa, né? Então, 45% das mulheres só é que são empregadas. E essa mesma comparação em relação às pessoas negras, né? E a diferença entre brancos e negros no país. Então, também existe uma taxa de desemprego, de desocupação maior entre pessoas negras em relação às pessoas brancas. E isso também não tem nenhuma explicação aparente, né? Então, isso é outra coisa também que a gente precisa levar em consideração enquanto está falando sobre esse preconceito estrutural, que a gente vai conversar sobre como isso extrapola para os softwares. Dados atuais, e aí eu tentei trazer como é que a pandemia tem afetado essas minorias, e aí a gente vai ver que a taxa de desemprego em mulheres é de 14,5% e a taxa de desocupação, desculpa, em homens é 10,4%. Então, e esse desemprego em mulheres é 39% maior do que dos homens, dados de agora, de maio, da última pesquisa do IBGE sobre o primeiro trimestre, né, da economia brasileira. Então, de forma geral, o desemprego, a desocupação e a renda caíram mais para as mulheres do que para os homens dentro desse período, do mesmo jeito que caiu mais entre os negros do que para as pessoas brancas dentro desse mesmo período. Então, a gente vê que quando as crises acontecem, elas atingem também mais as pessoas que têm mais vulnerabilidade, ou que fazem parte de um certo grupo que já sofre separação ou segregação, vamos dizer assim. Então, a gente tem algumas outras barreiras em relação a trabalho, em relação às mulheres, e aí tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que sempre que eu falo dela eu fico bastante impressionada, que ela diz que é sobre a licença maternidade, as consequências no mercado de trabalho, e ela fala que metade das mulheres com trajetória profissional analisada nesse estudo continuam fora do mercado de trabalho depois de 12 meses após a licença maternidade. Então, essa mesma pesquisa diz que 50% das mulheres depois de 3 anos é que conseguem recolocação no mercado de trabalho. Elas continuam desempregadas até 3 anos, 50% delas continuam desempregadas. Então, isso é é um viés muito forte, né? A gente tem um número bastante importante, ou bastante significativo, que tantas mulheres, depois de terem seus filhos, elas têm muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Então, isso tudo vai gerar esse caldo onde a gente vai olhar os dados disso e como é que isso tudo afeta depois. Mulheres também, segundo essa mesma pesquisa, têm menos chance de ocupar cargos de liderança, mesmo tendo estudado mais anos e mesmo tendo maior escolaridade na média. Isso também não tem muita explicação. Se você tem mais escolaridade, em teoria, mais bem preparado, você devia ter mais mulheres em cargos de liderança, e isso não acontece no nosso país. Mas isso não acontece só no Brasil, na verdade tem um estudo alemão, que é esse do link que está ali embaixo, que quando perguntados anonimamente, 28% das mulheres e 48% dos homens perguntados indicaram que consideravam mulheres menos capazes de liderar do que homens. E 37% das pessoas entrevistadas assumiram que rejeitavam mulheres para cargos de poder, política, ou mesmo cargos de poder em empresa. E isso faz muita diferença, porque não tem a ver com qualificação, não tem a ver com tempo de formação, não tem a ver com quem é a pessoa, o que ela pensa. Basicamente você considera que uma mulher pode ser boa para um cargo de liderança, e 45% dos homens e 28% das mulheres disseram não, mulheres não são boas para liderar. E mostra um pouco do que está permeando esse caldo cultural que nos embasa, que embasa a nossa sociedade, e é o que a gente chama de machismo estrutural, especificamente nesse caso, mas preconceitos estruturais de forma geral. Então, para completar
a nossa desgraça, vamos falar assim, nós somos o quinto país que mais mata mulheres, lá no mapa da violência de 2015, num grupo de 83 países, nós éramos o quinto país. 37% ao todo e 42% dos homens dizem que mulheres que não se dão ao respeito, ou que se dão ao respeito, não são estupradas, ou seja, mulheres que não se dão ao respeito é que são estupradas, e como se a culpa de ser estuprada fosse de uma mulher, e de novo a gente está falando de aspectos culturais, né, e o que se acredita como sociedade. Em 2017, 445 pessoas foram mortas por serem LGBT, simplesmente por serem LGBTs, e isso nos coloca em primeiro lugar nos rankings de LGBTfobia, né, e crimes relacionados aos direitos dos homossexuais, o que isso é um problema muito grave. Então, e a gente também não pode esquecer que a nossa violência, a brasileira especificamente, ela é forte e predominantemente incidente em relação às pessoas negras, né? Então, a gente tem de 100 vítimas, 71 são negras, e isso são dados absolutamente relevantes e importantes para a gente conversar, porque não faz sentido que um conjunto da população morra em proporções muito maiores do que todo o resto, se a gente está falando de distribuição. Então, tem alguma coisa errada nesses crimes também. Então, a gente precisa entender, ou eu espero que eu tenha colocado vocês no mesmo lugar que eu, de sim, o machismo, a LGBTfobia e o racismo existem, eles são estruturais. Desculpa. E eles existem na nossa sociedade, e a gente vai partir, então, mais ou menos por agora, para conversar sobre softwares. Então, para a gente voltar à construção de software, a gente vai, então, tentar entender como é que esses fatores todos implicam no que a gente está fazendo na vida. Então, assim, porque a gente podia chegar e dizer, beleza, o mundo é injusto, o mundo é errado, mas isso não tem nada a ver com computação, e por que é que você está trazendo esse assunto e essa conversa para uma roda em computação, se a gente faz software, a gente codifica, e código é livre desses preconceitos, certo? Então, a gente vai começar a conversar aqui de que certo até a segunda página. Então, a gente vai começar a conversar um pouco mais sobre isso. Então, a gente volta para a nossa conversa de que softwares são definidos por pessoas, os requisitos são definidos por pessoas. E se a gente concorda que a sociedade é preconceituosa porque parte, ou boa parte da nossa sociedade é preconceituosa. Então, se as pessoas são preconceituosas, é esperado que isso afete a crença, o que elas acreditam, a forma que elas se relacionam com o mundo, logo, a forma que elas veem a solução dos seus problemas. Então, é natural se esperar que esses preconceitos permeiem. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor individual, certo? É importante deixar claro aqui que eu não estou querendo conversar sobre os preconceitos individuais de cada uma das pessoas. Como cada um consegue melhorar e ser uma pessoa melhor para o mundo, reconhecer os próprios preconceitos, né? E tentar ser uma pessoa melhor. Hoje eu não vou falar sobre isso nada. A gente está aqui, ou eu estou aqui, tentando só mostrar para vocês, ou conversar um pouco, ou trazer um pouquinho de luz para essa história de que os softwares não são tão isolados dos problemas da sociedade, como a gente às vezes gosta de pensar. Os softwares estão totalmente relacionados com os problemas da sociedade, porque eles vêm de pessoas, eles vêm dos requisitos que essas pessoas têm, e esses requisitos são permeados pelo que essas pessoas acreditam. Então, vamos para um exemplo simples, bem básico. A gente tem uma parcela importante da população que se sente desconfortável com o seu gênero, né? Como se denomina. E a gente não pode simplesmente ignorar que essas pessoas existem e dizer, beleza, esse é problema seu. Não é verdade. E aí a gente, especialmente porque a solução disso em software é muito simples. Então a gente tem lá um problema de cadastro de pessoas que são transexuais, né? Que não se identificam com o seu gênero
com seu sexo de nascença, seu gênero de nascença. Então, elas não se identificam com o seu corpo. E aí elas vêm lá, beleza, vou colocar meu nome. Um nome que para elas é ofensivo. Para elas dói colocar o nome de batismo delas, o nome de registro dessa pessoa. Quando a gente vai levantar software, ou os requisitos de um software, desculpa, a gente não obrigatoriamente está lembrando disso. E se nós não somos ou não convivemos no nosso meio com pessoas transexuais, a gente não vai nem lembrar que essa possibilidade existe. Não é porque a gente é malvado, é simplesmente porque não faz parte do nosso convívio, não faz parte das coisas que a gente lembra na hora que vai levantar os requisitos desse software. Mas vamos combinar que se você faz um software qualquer, mas especialmente um software para ser usado em massa, a chance de você ter um usuário que vai precisar ou se identificar de um jeito diferente é gigantesca. E é tão simples mexer no cadastro e incluir nomes sociais ou permitir que essas pessoas possam se identificar do jeito que elas se sentem melhor. Tão fácil de fazer do ponto de vista do requisito, que não é feito não porque é difícil. Não é feito porque quando a gente levanta requisito, a gente não lembra, basicamente não lembra, ou se lembra, acha que é uma parcela muito pequena do nosso usuário que vai isso, então vamos deixar para lá. E isso é parte de um exemplo simples de resolver, que eu quero trazer, assim, é muito simples de resolver, não tem motivo para a gente não estar conversando sobre isso, mas a verdade é que quando a gente conversa, mesmo dentro de computação, a gente esquece. Esse é um fator humano da vida real, existente, que afeta a gente. E que se o nosso cliente não está lembrando que o cadastro precisa ter nome social, ou pode ter nome social, a gente pode, na hora que está levantando o requisito, perguntar. Mas veja, que tal colocar nome social nessa possibilidade de cadastro? Então, a gente, como engenheiro de software, pode levantar essa possibilidade, e esse é só um exemplo, das coisas que a gente pode colocar para o nosso cliente entender, mesmo que não esteja no mapeamento do que ele já está ali pensando. Então, é simples de resolver e não tem muito problema a gente não faz porque não está no nosso mapeamento, vamos dizer assim, não está nas coisas que a gente pensa quando vai pensar no padrão. A gente pensa, cadastro. Cadastro é aquele negócio comum, nome, endereço, telefone, CPF e pronto. Então, a gente precisa ter essa visão de coisas que estão fora da área de computação para a gente conseguir representar melhor no nosso software, nos nossos requisitos, nas coisas que a gente vai fazer, o mundo real e as suas complexidades. Então, a gente tem também, por exemplo, e aí aqui um exemplo um pouco mais difícil de resolver, mas ainda assim importante. A gente tem uma série de softwares e de hardware mais software que são usados para monitorar a saúde, ou batimentos cardíacos, e agora está na moda um oxitocímetro, né? Aquele de oxímetro, desculpa. O oxímetro que mede lá quanto de oxigênio a gente tem no sangue. Tem uma galera que comprou esse negócio por causa da pandemia. Então, você tem lá um equipamentozinho que mede a oxigenação do seu sangue, e tem um software embutido dentro daquilo lá. E uma coisa que não tem sido feita é corpos femininos funcionam de uma forma diferente de corpos masculinos. Então, a gente vai ter, por exemplo, variações de temperatura que são absolutamente normais em corpos femininos dentro do seu ciclo menstrual. Então, a gente está falando lá, por exemplo, que em épocas do mês, a gente vai ter variações normais e esperadas na nossa temperatura, que vem das nossas mudanças hormonais, mas que os softwares que cuidam dessas coisas não estão preocupados em saber. Então, quer dizer, imagina que eu estou precisando monitorar um paciente no UTI, e aí a variação de temperatura dele faz muita diferença para o tratamento que a gente vai fazer, para alarmes ou para qualquer outra coisa. E aí a gente vai e cuida e esquece que corpos femininos trabalham ou têm variações de temperatura diferentes de corpos masculinos. E só testa em homens, ou só testa em mulheres, que seja, mas não pergunta para elas em que época do período menstrual elas estão. Isso pode fazer uma senhora diferença nos testes que a gente faz desse nosso equipamento. Isso pode, por exemplo, inviabilizar
ou dizer alertas para esse paciente ou para esse equipamento de que ele não está funcionando bem, quando na verdade ele está funcionando bem. Ele só não foi testado direito para todo o período de mudança de um corpo feminino, um corpo que vai variar quando os hormônios variarem. E aí eu falo feminino porque a gente tem variações de hormônios mais severas do que os homens de forma geral, apesar de homens também terem variações hormonais severas. Mesma coisa com a gente, com a nossa variação hormonal na idade. A gente vai ter, durante a nossa vida, variações hormonais também. E essas coisas também fazem muita diferença. Então, o mesmo software que vai ser usado por uma mulher adulta, mas ainda fértil, vai funcionar diferente num equipamento com software embutido para uma mulher que já passou da menopausa, por exemplo. Então, esse tipo de coisa não é levantado, não é conversado na sua maioria por quem desenvolve software. E muitas vezes a gente, como engenheiro de requisitos, gente que está tratando desses requisitos, a gente também não conhece. A gente não conhece que essas coisas podem afetar. E porque a gente não conhece, a gente acaba passando batido. E a gente pode fazer softwares que tinham tudo para ser funcionar muito bem para todo mundo, mas que funcionam pior para a mulher. E a gente vai dar outros exemplos de coisas mais sérias em relação a esse tipo de coisa. Essas coisas todas fazem muita diferença para a gente. E eu não sei se vocês sabem, por exemplo, alguém de 80 anos não pode mais pegar empréstimo bancário. E, em teoria, isso não tem nada a ver com quanto que ela ganha. Tem só a ver com a quantidade de expectativa de vida. Então, os fatores econômicos também impactam nas decisões de negócio relacionadas a softwares. Então, a gente também precisa ter uma ideia de que esses outros fatores estão relacionados com o nosso negócio, né, com o que a gente faz a vida. Então, exemplos de preconceitos que já aconteceram na história, só para a gente falar algumas coisas mais relacionadas e casos mais concretos recentes. Então, a gente tem Kate Bowman, essa moça da foto daqui de baixo, ela trabalha nesse Event Horizon Telescope. Ela é uma cientista da computação, mas ela também é engenheira eletricista. E ela liderou, junto com Andrew Shahel, uma equipe que desenvolveu o algoritmo que foi usado para conseguir desenhar a foto de um buraco negro. Então, a foto de um buraco negro não é uma foto normal como a gente tira aqui, na verdade é um cálculo feito com um monte de dados que vem do espaço, de várias fotos diferentes, e de várias informações de temperatura e tal, que vem lá do telescópio. Essas coisas esses dados todos precisam ser montados, processados, para aí sim gerar a foto. Então, a foto ela é fruto de um cálculo com base de um conjunto de dados muito grande. Ela não estava sozinha nisso, nem ela e o Andrew só. Na verdade, eles tinham uma equipe gigantesca. Tinham três outras equipes trabalhando ao mesmo tempo para tentar encontrar esse algoritmo, mas ela ficou tão feliz no dia que a equipe dela conseguiu fazer essa foto, que eles conseguiram fazer esse feito gigantesco, que ela postou na sua rede social um agradecimento àquela equipe que ela trabalhava, que ela liderava, dizendo, olha que legal que a gente conseguiu, a gente está tão feliz que a gente conseguiu desenhar esse buraco negro pela primeira vez. E aí ela faz essa publicação, onde ela não diz fui eu, não, ela diz nós, ela diz que equipe legal que eu trabalho aqui e conseguiu esse feito tão impressionante. E o que devia ser celebrado, comemorado como uma menina jovem liderando uma equipe incrível, fazendo um troço absurdamente difícil de fazer pela primeira vez, é visto como ela está tentando ganhar crédito de coisas que ela não fez. Então, tá aí a foto do buraco negro, e tá aí a quantidade de dados que esse algoritmo precisava processar para conseguir criar aquela foto, aquele desenho, né? Aquele desenho do buraco negro. Então, dá para imaginar o tamanho de trabalho, de processamento em algoritmo que esse negócio precisa para conseguir fazer essa tarefa. E aí, o que foi que aconteceu? As pessoas que
que gostam, né, de diminuir o trabalho dos outros, elas criaram contas falsas no nome dela, com a foto dela, com dados falsos, só para fazer e criar situações onde ela estivesse moralmente errada, para queimar mesmo a reputação da moça. Eles também questionaram a competência dela e disseram que ela estava querendo ganhar crédito pelo trabalho duro que foi feito por homens. E onde ela estava ali só mesmo para aparecer, porque ela era um rostinho bonito que aparece como os resultados, como se ela não fizesse parte dessa equipe. Então, isso é só um exemplo do que acontece quando uma mulher consegue, junto com outra equipe, é verdade? Uma equipe gigantesca, mas consegue, fica feliz com o resultado e mostra esse resultado publicamente. É o suficiente para atiçar um monte de estrutura parada por aí para falar mal da pobre da moça. Tem um outro exemplo de machismo estrutural, e aí aqui eu vou fechar mais em machismo mesmo, apesar de que eu vou dar outros exemplos daqui a pouco, relacionados, então, à participação feminina na indústria, e aí aqui de jogos, especificamente, porque a indústria de jogos é muito uma indústria de software, né? Então, eu vou usar ela como exemplo. Tem lá, em 2012, as designers de jogos, de forma geral, e desenvolvedoras de jogos, elas levantaram uma hashtag que chama One Reason Why, onde que é uma razão para, né, ou uma razão por quê, elas têm tanto problema com a indústria, né, e como a indústria é machista. Então, elas vão mostrando, por exemplo, como quando elas fazem coisas legais, elas são elogiadas pela sua beleza e pela sua elegância, e não pelo seu trabalho. E como isso é muito ruim. Como elas são confundidas, por exemplo, com a moça que atende, ou a secretária, e nada contra as secretárias, mas como se elas não tivessem, o único papel possível para uma mulher numa indústria de jogos fosse ser o papel de secretária, né, o atendente de alguma coisa. Sim, como, por exemplo, o sucesso de um certo jogo dentro do público feminino é espantoso e inacreditável, porque não era o público-alvo, logo meninas não jogam. Ou como meninas jogam jogos bobinhos e não coisas mais pesadas ou mais difíceis, vamos dizer assim. Então, tem uma série de coisas, e aí vale dar uma olhada para quem tiver curiosidade sobre isso, como as indústrias, de forma geral, de computação podem ser bastante cruéis com o público feminino. Outro exemplo importante que eu gosto de trazer aqui é sobre como softwares não são testados ou treinados para públicos diferentes, ou diversos. São, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas quando carro hoje em dia é basicamente software, né? Então é um bocado de hardware, mas controlado por milhões de sensores e um bocado de microsistemas diferentes interligados. Então tem cada vez mais software dentro de um carro. Mas quando os carros são feitos, tem uma série de pré-requisitos de segurança. E aí tem uns testes famosos, vocês já devem ter visto algum vídeo deles, que são testes de colisão. E eles pegam o carro mesmo produzido, e eles vão e batem de frente numa série de exemplos diferentes de colisão do carro, quase sempre de frente, de lado, e eles botam uns bonecos, que são os bonecos que têm pontos articulados e sensores específicos, para tentar entender qual seria o dano daquela colisão nas pessoas com aquelas características. Então, eles botam bonecos de adultos na frente, botam bonecos, às vezes, de crianças sentado atrás naquelas cadeirinhas, para ver quais seriam os danos sofridos por colisão por essas pessoas, ou por esses bonecos que representam as pessoas, para dizer se o carro é seguro ou não, ou qual o nível de segurança que esse carro tem. Então, se descobriu, por exemplo, ou se percebeu depois de um tempo, que os testes de colisão são feitos levando em consideração sempre que são bonecos representando homens dirigindo, e as mulheres só são colocadas na posição de passageiras desses veículos. Só que mulheres têm tamanhos diferentes, constituições físicas diferentes. A gente tem seios que podem nos fazer
mais dano ou menos dano do que homens. Digo, a gente sofre ou pode sofrer danos em lugares diferentes, né? No nosso corpo. A gente normalmente senta um pouco mais para frente no carro, mais perto da direção, e a verdade é que os testes de colisão nunca são feitos com bonecos femininos representando motoristas. E a pergunta, ou a resposta para isso é simplesmente por que não? E um carro que é considerado seguro para um homem dirigir pode não ser considerado seguro para uma mulher dirigir, e isso não é nem avaliado. Isso é um dos exemplos das coisas que as avaliações ou os testes falham, né? E podem falhar e não levam em consideração, colocando a vida de mulheres em mais risco do que a vida de homens. Então, a gente acaba tendo mais chance, a gente está ali ó, no exemplo, a gente tem 47% mais chance de se machucar do que os homens, e tem 13% mais chance de morrer num acidente que homens, simplesmente porque o teste não é feito considerando que mulheres dirigem. Isso podia ser uma verdade lá nos anos 50, 60, mas não é mais uma verdade hoje, né? Então, é só um exemplo. E aqui um exemplo bem de software mesmo, bem importante. A gente usa algoritmos ou softwares de reconhecimento de voz há bastante tempo. Então, sei lá, você faz um vídeo, vai para o YouTube, aí você pede para ler legenda automática. Então, aquele softwarezinho que cria a legenda automática do vídeo que você está vendo, ele é, por exemplo, um software de reconhecimento de voz. Ele vai tentar criar uma legenda automática baseado na voz que você vai fazer. Esses softwares, eles são treinados com um monte de amostras de sons e de vozes gravadas com um texto já associado. Alguém foi lá e capturou o discurso que estava naquele áudio para poder fazer os testes. Então, esses áudios são transcritos, né? Eles são transcritos por alguém e passam por esse software para serem treinados. Mas aí aqui tem uma coisa importante. Esses softwares são treinados com vozes masculinas em sua maioria, o que faz com que vozes femininas que são, em média, mais agudas, em outros tons diferentes, né? A gente funciona numa escala diferente da voz masculina na sua média. A gente tem 47% de chance da nossa voz, das palavras que a gente diz, ser entendida, e de homens elas são 60% de chance de serem reconhecidas corretamente. Ou seja, a gente tem uma diferença de 13% aí, que faz com que os áudios femininos tenham mais dificuldade de serem transcritos de forma automática. Se você coloca isso do ponto de vista lá do YouTube, você tem uma mulher falando uma palestra sobre alguma coisa e aí você quer fazer uma tradução automática. Se o software que reconhece o que eu estou dizendo não consegue me reconhecer, a chance dele fazer uma tradução automática correta para outra língua, por exemplo, é menor, o alcance do que eu vou dizer é menor também. E faz com que, então, a gente seja mais escondido, vamos dizer assim, né? Ou as pessoas têm menos acesso ao que a gente diz, por exemplo. Ou tenha mais dificuldade de escrever automaticamente. Tem muita gente que gosta de usar isso no celular para não ter que digitar, fala e pede para o software que está embutido no celular fazer essa tradução. A gente tem menos chance de ser reconhecido, porque os softwares são testados com vozes mais masculinas do que femininas, e faz com que essa diferença aconteça nesse reconhecimento. Então, tá ali o link se vocês quiserem tentar ver. Basicamente, esse vídeo é sobre como não fazer softwares comerciais. Algum tempo atrás, na verdade faz muitos anos, a HP lançou uma câmera que tentava, que a única coisa que a câmera fazia, ela reconhecia que existia um rosto ali, e ela seguia você conforme você mexia o rosto, subia, ou levantava e abaixava, e basicamente ela tentava manter você enquadrado o tempo inteiro. É o começo das videoconferências, e o começo dessas câmeras, então, de reconhecimento, e basicamente eles fizeram um produto, lançaram, venderam. Um negro comprou o produto e ele simplesmente não era reconhecido pela câmera. A câmera segue uma colega dele e ele simplesmente não é reconhecido. E esse vídeo, então, é uma brincadeira reclamação séria que ele faz, que mostra ele testando essa câmera, e a amiga dele
mostra e a câmera segue, aí ele aparece na câmera e a câmera simplesmente ignora que existe uma pessoa ali. Ela fica paradinha, ela funciona, mas ela tá paradinha e não segue ele, que é a função dessa câmera. Então, assim, o que eu quero dizer o que não fazer? É tudo bem, enquanto a gente está em pesquisa, que os nossos softwares funcionem com restrições. Ele funciona para essa situação, ele funciona com esse tipo de luz, ele funciona com esse tipo de fundo, ele não funciona bem aqui, porque ele está em pesquisa, e aí a gente vai melhorando, 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 até que a gente faz um algoritmo que funciona para todo mundo. Mas o problema dessa história aqui é que ele não estava pronto para ser vendido para todo mundo. E ele vira um software comercial que passa a ser vendido para todo mundo e não funciona com boa parte das pessoas, e isso é um absurdo. Então, a gente, como desenvolvedor de software, precisa entender quando é que o nosso software é produto e quando o nosso software ainda é pesquisa. Então, parte do que a gente vai precisar entender na vida é isso também. Então, esse é um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, foi ótimo, né? Mas um exemplo de como os softwares podem não estar prontos ainda para uma necessidade real de mercado, que faça com que ele vire um troço de fato usável por todo mundo, para não causar restrições ou dificuldades para um conjunto de pessoas de graça, né? Sem motivo nenhum. Então, o uso de inteligência artificial, a gente só agrava esse negócio. Por que a gente agrava esse? Então, o que é inteligência artificial? O que a gente acaba fazendo quando a gente está falando sobre inteligência artificial? Inteligência artificial não é o computador aprender sozinho, no sentido de ele lê livros e funciona exatamente como uma pessoa. Não é isso. Continuam sendo algoritmos que são programados por pessoas, mas que são, na sua programação, ele consegue incorporar coisas novas. Então, tem uma série de algoritmos que controlam essas máquinas, e essas máquinas permitem a construção e a decisão por cenários que funcionam e cenários que não funcionam. Vou simplificar a vida assim. É bem mais complexo que isso, mas estou fazendo, né, uma descrição genérica. Mas vamos lá. O povo de engenharia de inteligência artificial vai me matar agora, mas tudo bem. Mas é uma área absurdamente importante e que tem crescido gigantescamente dentro de computação e com usos reais cada vez maiores. Então, se vocês nunca ouviram falar de inteligência artificial, mas talvez já tenham visto uma propaganda do Watson. E o Watson é só um exemplo dessas grandes máquinas de inteligência artificial. Então, tem uma série de aplicativos ou de softwares que estão sendo construídos e estruturados em cima desses grandes frameworks de inteligência artificial, e isso tem popularizado o uso de inteligência artificial no mundo. Isso é ruim? De jeito nenhum. Eu não estou falando aqui que inteligência artificial não presta, ou que não vai ser usado. É um mundo sem volta. Inteligência artificial está aí, vai ficar. Goste ou não goste, vamos conviver com ela. O que não significa dizer que a gente não vai conviver com ela pensando ou decidindo e entendendo quais são os limites e as coisas que a gente precisa cuidar para essa inteligência artificial acontecer. Então, é uma área lá de gigantesco crescimento, mas o que inteligência artificial faz, ou pelo menos os principais algoritmos de inteligência artificial fazem? Eles fazem o seguinte: qual é a situação do mundo? Me dê a maior quantidade de dados possível sobre um assunto qualquer. E aí, pegue esses dados e me diga qual é o resultado que você espera sobre eles. E eu vou analisar eles aqui com calma e aprender quais são os cenários onde há uma coisa e onde são outras. Então, você vai dar um conjunto de dados para esse algoritmo. Ele vai ali e diz: isso é um gato. Isso é um cachorro. Isso é um gato. Isso é um cachorro. Isso aqui é uma raposa, que não é nem um gato nem um cachorro. E aí você vai ensinando para ele, quanto mais dados ele tiver, melhor ele fica em reconhecer cachorros, gatos e raposas e os bichos que você botar ele para ensinar. O que significa dizer que ele aprende conforme os dados que estão colocados de entrada para ele, beleza? Então, ele vai pegar
dados reais, existentes, vai coletar isso e vai aprender novas informações, mas apenas sobre esses dados que já estão coletados. Então, eu preciso ter um conjunto de dados para, a partir disso, eu analisar e entender ou inferir novas situações sobre conjuntos de dados que vão ser apresentados para mim no futuro. Mas aí eu já sei tratar deles, porque eu já aprendi com os dados do passado o que eu espero daquilo lá. Tem gente usando inteligência artificial para reconhecer câncer precoce em imagens de mama, por exemplo. Isso é fantástico. Se a gente conseguir reconhecer doenças mais cedo, se a gente reconhecer padrões mais cedo, de um monte de outras coisas que estão acontecendo, quanto mais cedo, melhor. Então, a gente pode, ou até deve. Mas qual é o problema? Por que a gente está conversando sobre inteligência artificial nessa palestra? Porque inteligência artificial tem sido usada e tem sido treinada com um monte de conjunto de dados daquele mundo real que a gente já falou mais cedo, que é preconceituoso. Então, a gente, na prática, está treinando ou fazendo nossas inteligências artificiais aprenderem o mundo do jeito que ele é hoje, não do jeito que a gente gostaria que ele fosse daqui a algum tempo. Então, se eu aprendo o preconceito estrutural que é presente hoje, eu só vou replicar o preconceito estrutural para o futuro. Todas as decisões da SA vão ser, então, baseadas no preconceito que ela aprendeu dos dados, que vem dos dados. E ela vai tentar manter isso que ela aprendeu, porque ela não foi treinada de um jeito diferente. Quando você treina a IA, você diz, isso aqui é a verdade, isso aqui é o que a gente quer que você faça. Ela pode melhorar, mas ela vai refletir, ou em boa parte, perpetuar parte desses nossos preconceitos. E é mais ou menos o que acontece com essa inteligência artificial que a Microsoft tentou botar para funcionar. Lá em 2016, a Microsoft estava fazendo esse motorzinho lá de inteligência artificial deles, fizeram vários testes internos e disseram, não, ela já tá boa, vamos fazer um teste maior, né? Um teste global, assim. Então, eles colocaram essa inteligência artificial para responder informações, acho que era via Twitter, se eu não me engano, e ele interagia com as pessoas via Twitter. Então, você podia dizer coisa para eles, fazer pergunta para essa inteligência artificial, ela usava um motor de busca lá, ia tentar encontrar essa informação e essa resposta, e aí, conforme o que encontrava essa resposta, ela aprendia um pouco e ia interagindo, ia aprendendo com a interação, com os dados que os usuários entregavam para ela. Ela foi colocada no ar e ela foi tirada do ar um dia depois. Um dia depois, ela já era racista, sexista e xenófoba. E dizia coisas horrorosas. Se vocês tiverem curiosidade de procurar por isso, ela dava umas respostas bem loucas sobre coisas comuns, porque todo mundo que interagia com ela nesse comecinho ficava ensinando coisa errada para ela. E todas as perguntas que ela fez ou que ela recebeu, muitas das perguntas que ela fez que ela recebeu tinham vieses, então, racistas, ou sexistas, ou xenófobas, e ela aprendeu que isso era o certo. E aí, dali, ela passou a replicar coisas horrorosas, e ela foi tirada do ar como um gigantesco fracasso. E aí, a Microsoft passou bastante tempo antes de ter coragem de apresentar qualquer coisa de motor de inteligência artificial, por causa dessa experiência muito ruim que aconteceu lá atrás. Outro exemplo de softwares de novo, não é obrigatoriamente que o software é ruim, mas um software para estar preparado para lidar com toda a complexidade da vida real é mais complicado, e o que significa dizer que a gente, como desenvolvedor de software, precisa estar mais preparado para a complexidade da vida. Então, por exemplo, um exemplo de coisas que são treinadas com o uso. Eu não sei se vocês sabem, mas esse conjunto de sugestões que o Google dá para as respostas, ele aprende com base na quantidade de artigos que ele lê sobre aquele trecho, né? Então, ele vai minerar vários artigos diferentes sobre aquilo e vai inferir alguma coisa sobre aquele assunto e vai sugerir com base nessa inferência que ele faz. Então, esse exemplo que tá aí na tela é um exemplo, por exemplo, de associação de gênero com profissões. E aí
o que o Google fez? O Google vai e aprende. A maior parte sei lá, das enfermeiras são mulheres, a maior parte dos presidentes são homens, e aí ele passa a inferir e sugerir, ou seja, reforçar esse entendimento para sempre. E a gente acaba levando aquele problema que a gente já sabe que muitas meninas acham que não podem ser médicas, porque médicos são homens, ou não podem ser engenheiras, ou não podem trabalhar em computação, porque a maioria das pessoas que trabalham em computação é homem, e elas acham que não é uma profissão digna de mulher, que é isso tudo que o Infogirl, por exemplo, tenta combater, né, e tenta mostrar que é uma gigantesca bobagem. Mas, por exemplo, esse exemplo traz um pouco da ilustração disso. Então, esse artigo de gênero HM, não sei se é assim que pronuncia, é um artigo de gênero neutro em finlandês. A gente, em português, não tem um artigo de gênero neutro, mas na nossa língua. Mas lá em finlandês tem. E aí, se você colocar na busca esse artigo de gênero neutro e a palavra enfermeiro, médico, presidente, advogado, sei lá, e ele é neutro, né? Então ele não está perguntando qual é o gênero, vai dizer, ele não está dizendo ele ou ela é enfermeiro, ele está dizendo essa pessoa de gênero neutro é enfermeiro, né? E aí o algoritmo do Google faz a tradução, e faz a tradução baseado nisso que eu estou dizendo, do que ele já aprendeu. E aí ele vai lá, e ele não tem em inglês, no inglês o artigo que é sem gênero é with, mas ele não é usado para pessoas, né? Ele é usado para objetos, né? Para coisas inanimadas. Então, não é para pessoas. Então, ele vai escolher um dos artigos de gênero que ele considera mais apropriado para a tradução. E aqui é que a gente mostra como isso que o algoritmo aprendeu é um algoritmo que aprendeu coisas ligadas ou reforçando o gênero, né? Então, ele vai lá dizer, ela é enfermeira, ele é motorista, ele é engenheiro, ela é gentil, ele é presidente, e ele é confiável. Então, vai mais ou menos dizendo o conjunto de coisas que estão associadas culturalmente, que estão lá nesse nosso preconceito estrutural, que é aprendido pelo algoritmo. E é aprendido pelo algoritmo e reforçado pelo algoritmo. Então, tem vários exemplos na internet de uso desse conjunto de sugestões, por exemplo, para mostrar ou para demonstrar o quanto uma cultura pode ser cheia de preconceitos. E aí a gente tem uma coisa que tem ficado cada vez mais comum, ou mais importante da gente conversar, que são carros autônomos. Carros autônomos são outra coisa que a aposta é que eles sejam sem volta, né? Então, cada vez mais gente faz ou tenta produzir e chegar em carros autônomos, eles já estão em teste há bastante tempo. Algumas cidades já autorizaram o uso de carros autônomos para coisas específicas. Então, é um caminho que provavelmente não tem volta. Mas a gente tem um dilema ético, que aí, de novo, a gente conversa muito pouco, e eu trago ele para cá em computação, porque ele tem a ver com software também, que a gente já falou que software está presente em carro cada vez mais, em carro autônomo, então toda a autonomia baseada em software, então é um problema da nossa área. Qual é o problema em relação aos carros autônomos? É a decisão sobre quem vai sofrer o dano em caso de colisões, por exemplo, né, em casos de acidentes. O que é natural, o que o Código de Trânsito da gente, por exemplo, diz o pedestre tem que ser priorizado, porque o pedestre está na posição mais vulnerável. Em teoria, se eu estou dentro de um carro, eu estou protegido pela carcaça do carro, né? Eu tenho um chassi do carro que me protege de um conjunto de danos que podem acontecer comigo, a não ser que eu esteja em alta velocidade. Mas em alta velocidade, o pedestre não tem nada, nem em baixa velocidade, nem em alta velocidade, o pedestre não tem nada para se proteger. E é por isso que o entendimento do Código de Trânsito diz que o pedestre tem prioridade, é por isso que o pedestre tem prioridade na faixa, é por isso que o pedestre tem prioridade num monte de ações dentro do nosso trânsito, porque o carro é mais potencial tem mais potencial de machucar, mas também tem mais proteção para quem está ali dentro. A gente tem airbag, tem um monte de outras coisas que estão relacionadas, é o que causa mais dano, mas também é o que tem mais proteção individual.
Mas quando chegam os carros autônomos, e isso já está acontecendo, os algoritmos dos carros autônomos, eles são feitos pela fabricante do carro. E eles são controlados pela fabricante do carro. Na falta de uma legislação e na falta de uma regulamentação que diga que o carro, que a fabricante não pode priorizar quem está no carro, eles fazem isso, eles priorizam quem está no carro. Então, tem muito algoritmo que está sendo feito para controlar hoje em dia, que eles estão priorizando o motorista. Então, o motorista, na hora de um acidente, o carro vai decidir a situação em que machuca menos o motorista. Então, ele pode desviar para cima do pedestre, se isso favorecer o motorista. Então, sobre esses dilemas éticos, a gente precisa, como sociedade, né, conversar sobre quem é que deve ter essa prioridade, quem é que deve ter essa decisão na hora de escrever esse software. E a gente, às vezes, em computação diz, isso não é problema meu, isso é o problema de quem está levantando o requisito, da empresa que me contratou, ou da legislação que é dúbia, que a legislação não falou nada, então não tem nada a ver com isso. O que não é verdade, a gente precisa ser responsável com as coisas que a gente faz. A gente precisa, sim, fazer parte dessa discussão, porque as implicações, inclusive, legais, depois podem cair para a gente. A gente já tem exemplos. Não só porque é moralmente certo, mas a gente já tem exemplos de casos onde os softwares fazem bobagem e o desenvolvedor do software é punido civilmente pelas decisões daquele software e não a empresa que tomou a decisão errada, né? Então a gente precisa também se proteger, mas também a gente precisa fazer o certo. Eticamente certo, a gente conversar sobre de quem é essa prioridade, decidir não deixar o cara que compra o carro ser priorizado porque ele gastou dinheiro num carro caro que tem esse algoritmo embutido nele e protege ele. Isso não faz sentido. A gente precisa decidir como sociedade o que é que a gente quer como sociedade. Ao contrário, então, do que os algoritmos, do que as pessoas pensam, os algoritmos não conseguem tomar essas decisões sozinhos. Eles não são preconceituosos porque eles querem ou porque eles pensam. Eles não pensam, eles são um código. Então, algoritmos não tomam decisões sozinhos. Eles tomam as decisões, lembra lá, né? Extremamente obediente e extremamente burro. Então, ele toma as decisões de quem programou eles. E se eles não sabem que são preconceituosos, e quem fez não se preocupou sobre isso, quem vai usar esse algoritmo pode ser que também não tenha essa noção. Não tem essa noção de que está sendo preconceituoso e que está decidindo coisas replicando aquele preconceito inconsciente, estrutural, que a gente falou lá atrás. Então, por exemplo, se descobriu recentemente, lá em 2018, que uma dessas inteligências artificiais da Amazon estava sendo usada para selecionar pessoas em processos seletivos para empresas, certo? Então, uma IA era treinada para olhar um conjunto de currículos e dados, informações de carreira sobre as pessoas, e essa IA tendia a contratar mais homens e preterir mulheres e negros. Mulheres negras, então, mais ainda, né? Então, homens brancos, de forma geral, eram mais selecionados por essa inteligência artificial do que pessoas com o mesmo currículo, mas que fossem ou mulheres ou que fossem negros, né? Então, se descobriu depois que, na verdade, era um problema no treino dessa inteligência artificial que replicava a chance do que ela tinha aprendido. Se eu tenho, sei lá, 30% menos mulher numa área, a inteligência artificial vai dizer, nessa situação aqui, eu contrato um homem, não contrato uma mulher, mesmo que o currículo seja igual, porque eu vou manter aquilo que eu já aprendi. Então, é assim que a inteligência artificial passa de ser um problema de preconceito, de reforço de preconceitos estruturais. Porque ela aprende com preconceito estrutural, ela reforça e repassa esse preconceito estrutural e, por motivo nenhum, ela replica esse preconceito. Qual é o problema em longo prazo? O problema no longo prazo é que esse recrutamento com base nessa ferramenta pode ser mais barato para as empresas.
E se é mais barato para as empresas, o que acontece? Ela vai, com o tempo, deixar de usar pessoas reais e vai passar a usar mais ainda essa inteligência artificial, pelo menos, para fazer aquele primeiro filtro. Pode ser que ela chame para uma entrevista só os que a IA não filtrou. Mas se a IA filtra e a IA replica preconceito estrutural, a gente tem, em vez de uma mudança na seleção para o futuro, onde esse preconceito estrutural acabe, ou que a gente consiga combater ele com ações afirmativas ou não, mas se a gente perpetua isso e usa um IA que a gente não sabe que tem uma tendência, a gente vai só reforçar a tendência. E ninguém nunca vai discutir e vai dizer, não, mas aí a culpa não é minha, a culpa é da IA, que eu uso lá. O software recomenda, a gente usa aí, eu não tenho nada a ver com isso. Então, esse é o problema, porque o software faz parte da vida de todo mundo, e quando ele tem tanta influência assim, e que ele tem tantas diferenças, a gente passa a não questionar os porquês da pessoa que construiu aquele software lá atrás, que pode ser errado e preconceituoso sem querer, ou pode ser errado e preconceituoso de propósito. E aí a gente tem dados novos, por exemplo, essa pesquisa saiu finzinho do ano passado, e aí fala sobre algoritmos de reconhecimento de face, né, de rostos, que estão sendo usados hoje em larga escala, inclusive por estações de metrô. O metrô de São Paulo usa um software de reconhecimento de imagens de rostos, que tenta descobrir quem é. Tem uma experiência de uso em larga escala disso, um troço meio Black Mirror, pelo governo chinês, e tem vários exemplos de polícias no mundo inteiro usando aquelas câmeras de vigilância das cidades para tentar reconhecer as pessoas e quem são as pessoas em diversas situações. É fácil pensar em usos positivos disso, mas também é fácil pensar em usos preocupantes dessa história, especialmente pelo que eu vou dizer agora. Então, essas inteligências artificiais, foi reconhecido nesse estudo que está ali embaixo, que vale para quem gosta de inteligência artificial, e especialmente reconhecimento facial, ler, é que um estudo bem longo, ele faz análise de vários algoritmos diferentes, e eu peguei um resuminho lá do que fala nesse estudo, e ele fala assim, os principais problemas desses algoritmos são falsos positivos e falsos negativos. O falso positivo é quando ele acha que eu sou a pessoa que ele deveria reconhecer e eu não sou. Então, ele desbloqueia para mim, por exemplo, o seu celular, que é bloqueado por reconhecimento de imagem, ele acha que eu sou você e eu vou ter acesso ao seu celular. Isso é um problema de privacidade. Então, a maior parte dos problemas de falso com ou privacidade ou segurança. Mesma coisa se ele acha que eu sou um funcionário de uma empresa que tem acesso privilegiado a uma área, e esse software que me reconhece na porta acha que eu sou e eu entro no lugar onde eu não estava autorizada, a gente tem um problema de segurança. Então, falsos positivos são bem problemáticos do ponto de vista de que eles podem causar mais impacto, porque eu posso ganhar acesso a lugares onde eu não deveria ter. E aí, o que esse algoritmo descobriu? Que os falsos positivos acontecem de 2 a 5 vezes mais com mulheres, porque ele reconhece pior com mulher, ou seja, mulheres sofrem mais dos problemas de segurança e de problemas de autenticação, dependendo lá da origem e do algoritmo e da idade dessas pessoas. A gente vai ter erro maior também nesses algoritmos para africanos e asiáticos, e também para índios americanos, ou pessoas da América Central de forma geral, e asiáticos, ou seja, ele é bom para caucasianos de forma geral, europeus, brancos, é o que ele funciona melhor. E aqui ele faz só uma consideração, um dos algoritmos, ele é treinado com dados chineses, ele é um algoritmo chinês, e aí, nesse caso, ele funciona melhor com asiáticos do que a média dos outros algoritmos. Ele também tem taxas altas de erro com idosos e com jovens. E aí, com fotos de identificação, e ele faz a diferença com a foto de identificação, porque a foto de identificação é aquela foto 3x4, foto de passaporte, foto de resolução pior, e ele diz que os erros também são mais significativos em índios americanos, e aí ele bota toda a galera da América Central dentro dessa história dos índios americanos, não só os índios americanos mesmo, mas
e também tem erros significativos com asiáticos e negros. Falsos negativos são o contrário. Eu deveria ter acesso e ele diz que eu não sou eu. Então, eu não consigo desbloquear meu celular, eu não consigo entrar numa porta que eu devia ter. Ele não vai ter problema de acesso de privacidade, mas pode ter problema de eu não consigo fazer o que eu devia fazer, de me impedir de fazer coisas ou me negar a entrada num país porque ele diz que eu não sou eu. Então, imagina, numa alfândega, você está viajando, você precisa passar lá, você bota sua cara e diz, você não é você, você não vai entrar aqui. Então, a gente tem esse tipo de problema também grave nos falsos negativos. E aí, o falso negativo acontece, em sua maioria, com asiáticos e índios americanos, com taxas grandes em mulheres e pessoas jovens. Mesma coisa com fotos com menor qualidade. Os erros são mais ou menos padronizados, erros de falso negativo, mas acontecem mais com mulheres, o que significa dizer que nós, minoria de forma geral, e nós, mulheres, vamos sofrer com esses algoritmos de reconhecimento facial. E por que isso é tão importante? Tanto o reconhecimento de falso negativo quanto falso negativo. Esses algoritmos estão sendo usados, por exemplo, pela polícia para descobrir se a gente é aquele cara perseguido ou ladrão fugitivo de algum lugar. E daqui que a gente descobre, e ele diz que a gente a polícia prende a gente daqui que a gente descobre, consiga provar que a gente não é quem eles pensam que é, a gente já foi preso umas 15 vezes, né? Já tomou algumas porradas no meio desse processo. Então, isso é um troço muito sério, tão grave, que a gente vai ver daqui a pouco que algumas providências pelos principais fabricantes dessas inteligências artificiais de reconhecimento já estão sendo tomadas. Podemos passar. Então, no fim das contas, o que a gente precisa para treinar bem uma inteligência artificial é ter bons dados. Dados que não reflitam os nossos preconceitos estruturais, ou que sejam coletados, mas que sejam limpos, organizados e classificados de modo de dizer, isso é assim, sim, esses dados são importantes para o treinamento, mas não leva em consideração tudo assim, não, vamos fazer, né, nossos equilíbrios em relação ao nosso software. Então, é mais ou menos como se a gente dissesse, vamos fazer nossas ações afirmativas nos nossos algoritmos. Então, a gente precisa, para tomar esse tipo de decisão, ter participação de mais gente conversar, e a gente conversar sobre isso, e sobre esses aspectos humanos na construção de software que a gente normalmente não conversa. Podemos. Então, como o problema, no fim das contas, acaba sendo esses dados que refletem não a sociedade que a gente quer, mas a sociedade que a gente tem, e a gente precisa descobrir, decidir, reafirmar que a gente quer ser uma sociedade diferente e que os dados que existem são importantes, mas que eles não são quem a gente quer ser, e a gente reconhecer esses problemas para que a gente não perpetue esses problemas nos nossos algoritmos. Podemos. Mas a gente ainda pode ter um problema mais grave, que eu até já comentei mais ou menos por cima, mas não dei tanta ênfase assim. Se eles são um framework de construção de um monte de outros aplicativos, de um monte de outras soluções, estão sendo construídas, plugadas em cima desses frameworks de inteligência artificial, que muitas vezes quem usa nem sabe que está sendo usado, e essas soluções são globais, feitas por empresas gigantescas como a Amazon, como a Microsoft, IBM, a gente tem essa decisão muito longe da gente. Então, a gente precisa, quando for plugar essa solução aqui em cima, a gente precisa tomar mais cuidado ainda e tomar mais decisão crítica sobre o que é que a gente está usando, o que é que a gente está comprando, né? Em que é que a gente está se baseando, para que esse preconceito estrutural nos torne impossível de reconhecer e de combater. Podemos. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, de forma geral, as minorias têm que participar mais desses processos de decisão e de construção de software. E aí, aqui eu vou fechar de volta na participação feminina, dentro de computação de forma geral, mas especificamente dessas áreas mais técnicas. Porque uma coisa que eu vejo muito acontecer com a participação feminina em computação é que a gente, muitas vezes, é levado para as áreas de computação que são mais soft, vamos dizer assim, né? Elas são mais confortáveis
mas elas são também onde os homens estão menos presentes. Eu não critico as mulheres que fazem isso, em parte porque é mais fácil mesmo não tomar porrada todo dia. Mas a gente precisa ter uma participação feminina, de fato, maior e espalhada dentro de computação como um todo. E aí eu vou trazer um dado para vocês da participação feminina dentro dessa sub-área de inteligência artificial. Então, tem um estudo do Fórum Econômico Mundial, lá de 2019, que diz, por exemplo, que nessa área de redes neurais, né, redes de inteligência artificial baseada em redes neurais, nós somos 60% de participação. Nós temos, em visão computacional, nós somos só 67% de participação dentro dessas áreas, né? Em Deep Learning, que são esses métodos que o algoritmo aprende com ele mesmo, que são mais severos, que a gente precisa estar mais ainda ligado para esse machismo ou para esses preconceitos estruturais não se perpetuarem, a gente também tem uma participação muito pequena, de 66%. Então, de forma geral, machine learning e reconhecimento de padrões, a gente até tem uma participação grande, mas nessas técnicas todas, a maior parte dessas outras áreas, a gente não está muito envolvido. A gente está muito mais envolvido nas áreas que estão ali em cima. Mineração de texto, análise de texto, reconhecimento de discurso, né? Coisas de processamento de linguagem natural, que estão mais relacionadas com a fala, com a comunicação, que de fato são habilidades que são mais relacionadas, ou socialmente, culturalmente, mais entendidas com habilidades femininas. Então, a gente acaba ficando mesmo dentro da participação na IA, a gente acaba ficando um pouco menos na parte dos algoritmos mais pesados. O que significa dizer, e aí eu me incluo, né, que vocês sabem que eu não sou exatamente de inteligência artificial. A gente precisa, então, preencher esses gaps, porque se a gente está falando sobre analisar e ter gente para fazer pensamento crítico sobre o uso desses dados, o treinamento dessas redes, a perpetuação de preconceitos estruturais, a gente então precisa ter alguém no meio dessa equipe para chegar e dizer o que é que está acontecendo, né? Como é que as coisas vão melhorar. Então vamos de novo, lá dentro da área de saúde, por exemplo, a participação feminina é muito pequena. E as aplicadas a áreas de saúde, certo? Participação feminina muito pequena, e as aplicadas à educação, participação feminina muito pequena. A gente tem uma participação maior ali sem fins lucrativos, mas ainda assim a gente tem uma participação muito menor. Então a gente ainda faz parte, ou ainda tem um gap muito grande dentro das áreas mais pesadas de computação para cumprir. Então a gente tem que parar de ser só engenheira de computação ou cientista da computação dessa área, das áreas mais soft, né? De novo, as escolhas pessoais são as escolhas pessoais, cada um fica onde gosta de trabalhar e onde acha que contribui mais. O que eu quero dizer é que a gente não... Porque tem duas opções, ou tem duas possibilidades. Uma é, eu fico aqui porque eu gosto daqui, aqui eu acho que eu contribuo mais, ou porque eu sou empurrada para cá, porque eu gostaria de estar lá, mas os meninos acabam me empurrando para cá, porque é cansativo brigar pelos brinquedos todo dia. Então, quem tem aula comigo já me ouviu dizer todo mundo brinca com os brinquedos, mas todo mundo lava o prato, entende? Todo mundo vai brincar com a parte que é legal, e vamos fazer software, vamos fazer código, e vamos fazer coisa legal, e depois todo mundo vai também fazer documentação, todo mundo vai aprender um pouco de interação humano-computador, todo mundo vai fazer as coisas que são legais. Então a gente vai, ou que talvez não sejam consideradas tão ricas ou tão valiosas assim, o que eu acho que é uma gigantesca bobagem, mas a gente sabe que dentro da nossa área tem esses problemas. Então, falando especificamente para as meninas que já estão, e as que vão entrar também, mas só para vocês saberem onde é que vocês estão, a gente precisa ocupar a computação completa, a gente não pode ficar só no nosso quadradinho que a gente conquistou a duras penas, mas a gente precisa ir para os próximos. A computação, ela precisa ser nossa também, inteira, certo? Eu sei que parece triste, eu falei de um monte de problema, parece desesperador, mas eu sinceramente espero que não, certo? Eu espero que isso aqui tenha despertado vocês
para entender como a diversidade é tão importante. Como que a gente precisa fazer mais parte de todas essas áreas e a gente precisa ter a participação de todos os grupos. Para a gente tirar essa história de o que eu não conheço, deixar de ser um problema para a minha atuação, ou para diminuir os erros do que a gente faz. Como eu falei lá no comecinho, muitas vezes a gente reforça ou levanta requisitos que não cobrem todas as situações complexas, porque a gente não conhece, a gente não viveu aquela situação complexa. E às vezes precisa ter alguém do nosso lado aqui para dizer, ei, o negócio é diferente, pensa nesse outro cenário aqui, tu nunca viveu isso, mas eu já vivi isso aqui, então vamos incluir mais gente, vamos viver mais coisas. Então, o que eu quero dizer aqui, eu espero que eu tenha conseguido motivar vocês, é que computação é lindo, computação é um troço, é uma das áreas que permite que a gente faça e aplique a trocentas áreas diferentes. Ali, quando a gente estava falando sobre a gente já pode aplicar saúde, pode aplicar educação, a gente pode aplicar computação basicamente a qualquer outro lugar. E isso é uma das coisas bonitas dessa profissão que a gente tem. Então, sei lá, eu gosto de dança, tem computação aplicada à dança? Tem. Eu gosto de arte, tem computação aplicada à arte? Tem. Eu gosto de engenharia de coisas mais físicas, eu gosto de mexer em placa, eu gosto de desmontar meus brinquedos e montar de novo. Tem coisa mais relacionada com robótica? Tem. Então, computação é esse lugar onde as diversas áreas se encontram. E a gente tem uma participação pequena das minorias de forma geral, mas como hoje é sobre mulheres, vão ficar com a gente. Então, a gente precisa estar aqui. E a gente precisa estar aqui porque quem não vive a nossa realidade sozinho não vai lembrar dela. E aí depois a gente não pode chegar e dizer assim, puxa, ninguém lembra de mim, mas ele não está aqui para dizer, lembra de mim. Faz software que testa pensando na minha realidade, faz software que testa pensando no meu corpo, nas minhas variações hormonais físicas, no meu tamanho, nas minhas características biológicas, né? Ou nas minhas características emocionais, ou nas minhas vontades. Então, a gente precisa estar aqui para que esse diálogo aconteça. A gente precisa estar aqui para que esses algoritmos não perpetuem as coisas que a gente não quer perpetuar na sociedade. Senão, daqui a pouco, a gente também está dando um murro em ponta de faca com software, que aí é mais difícil ainda da gente convencer, porque software a gente não vai chegar para um software e dizer, ei, pensa diferente. Ele foi programado para aquilo, lembra que ele é burro, ele não vai aprender coisas diferentes só porque a gente está falando com ele. Então, a gente tem que programar ele para ele ser diferente, e aí a gente tem que influenciar exatamente onde a gente tem poder de influenciar para a gente não passar para frente esse preconceito estrutural. Então, a gente precisa ter esses diálogos, a gente precisa ter essas conversas, a gente precisa ter essa habilidade, precisa ter gente habilidosa, competente, para criar esses algoritmos que não refletem esses preconceitos. A gente precisa estar aqui. A gente precisa criar esse equilíbrio dentro da nossa área. E a gente só consegue fazer isso se a gente tiver aqui, se der a chance de ser ouvido. E, então, quanto mais gente participar, quanto mais gente estiver aqui, melhor para a gente conseguir exercitar e equilibrar. A gente equilibra dentro da área e aí ela vira reflexo para o que a gente faz. E equilibrar é ter mais participação feminina, ter mais participação de todas as outras minorias e também ter participação feminina nessas outras áreas em que a gente participa pouco dentro da computação. E aí aqui não vale só para IA, vale para qualquer coisa, certo? Vale para engenharia de software no pedaço mais voltado para programação mais pesada, vale para CG, vale para não só para IA, vale para todas as áreas de computação. Então, só para devolver um pouquinho da esperança e da expectativa sobre como as coisas podem mudar quando a gente faz parte, quando a gente conversa. Há um tempo atrás, eu vou falar no próximo slide, mas eu vou inverter, tá? O Google montou já um grupo para discutir esses impactos de inteligência artificial nos seus algoritmos. Então, tem um grupo já desde o ano passado pensando esses impactos, e aí tem um impacto importante em relação especificamente aos algoritmos de reconhecimento facial que a gente conversou mais cedo naquele artigo. A IBM, a Microsoft e a Amazon decidiram parar de vender seus softwares de reconhecimento facial para as polícias, para evitar abuso na aplicação de políticas públicas, especialmente nesse tempo conturbado de protestos que o mundo inteiro tem vivido. Então, pelo menos durante um ano,
até que o governo americano, nesse caso, invista em regulamentação e definição de regras sobre quem pode, quais são as características, quando pode usar inteligência artificial e o que é que a gente faz para cuidar dos falsos positivos e falsos negativos, os softwares de reconhecimento facial estão proibidos de serem usados para evitar esses abusos. Então, isso tudo vem parte dessa discussão da sociedade, vem parte da discussão das pessoas que entendem e basicamente da gente, para a gente poder levantar essas conversas, porque aí a gente entende do algoritmo, a gente consegue, a gente entende do que é fazer algoritmo, a gente entende de algoritmos, e aí a gente consegue conversar e dizer, ei, mas não é assim não, é mais difícil enrolar a gente quando a gente entende do que está falando, né? Então, nossa participação por aqui é super, super importante, justamente para equilibrar e criar um mundo mais honesto, mais sincero mesmo. Acho que é isso. Então é isso, a gente tem esperança, né? Tem esse comitê do Google, tem outras coisas acontecendo, outras iniciativas acontecendo, uma palestra como essa, e mais gente falando sobre os efeitos do uso errado, né, dessas IAs, tem acontecido com mais frequência. Então, a gente tem bastante coisa acontecendo e a gente só precisa que mais gente esteja por aqui para ajudar a construir esse mundo que a gente quer, não um reflexo do mundo passado que não nos favorece, e a gente já combinou lá atrás, no comecinho da palestra, que ele não está perfeito e ele tem muito que melhorar. Então, basicamente, o convite que fica aqui a gente precisa criar um mundo sem preconceito, melhorar muito o que a gente está fazendo, isso passa por criar softwares que não perpetuem esse preconceito, e o único jeito de fazer isso é vir para a computação, e eu digo, só vem, que essas moças competentes, lindas e absurdamente inteligentes estão aqui para levar a gente para a próxima era, e eu só queria de novo agradecer, me botar como sempre gigantescamente à disposição de vocês para apoiar, ajudar no que quer que seja. Computação eu já falei, vou terminar só para terminar nessa brincadeira. É uma das áreas que eu acho muito bonita, porque ela nos permite muita coisa. Como eu disse, né, ela permite a gente linkar áreas diferentes e a gente trabalhar basicamente com o que a gente gostar. Dá para trabalhar computação em alguma coisa. E isso é muito rico. Então, de novo, obrigada por quem ouviu. Obrigada pelo convite. E é isso, estou à disposição. Obrigada, Pauline. Agradecemos aí, a sua palestra foi ótima. Obrigada pela participação aqui no nosso evento. Obrigada também às 33 pessoas assistindo a nossa live. E agora a gente tem alguns comentários e perguntas, né, feitas durante a live. Ana Lívia tem uma pergunta. O que a gente, como desenvolvedor, pode fazer para evitar esse preconceito? Para evitar, não sei, porque o preconceito não parte da gente, né? Então, para ele não acontecer é difícil. Mas o que eu acho que a gente pode e deve fazer é sempre que ele se colocar presente, e ele vai se colocar presente na nossa vida, a gente mostrar como ele está errado. Então, dizer assim, eu sou capaz, assim, demonstrar que você é capaz dessas coisas e responder à altura. Não é brigando, mas é dizendo assim, tipo, de onde é que veio essa história de que eu não posso? Tá aqui, eu fiz, entendeu? Então, algumas coisas merecem resposta, outras não. E evitar mesmo, eu não vou dar para vocês aqueles conselhos besta de, tipo... Porque às vezes parece aquele negócio, não vista saia, não faça não sei o quê. A gente está exposto no mundo e vai acontecer, né? Então, o que a gente vai fazer, eu acho, é não se deixar intimidar mesmo. Ele vai acontecer e você vai dizer, e daí? Eu sou capaz. Assim, a gente escolheu isso como profissão, não foi? Então, como a gente escolheu isso como profissão e é isso que a gente quer fazer da vida, a gente tem que fazer o que qualquer profissional que gosta do que faz precisa fazer, que é continuar estudando, continuar melhorando. E quando alguém chegar e disser uma bobagem do tipo, você não pode, você ri na cara e segue em frente. Você pode. E preconceito vai acontecer. E eu não vou dizer que tem como evitar, eu não sei se tem como evitar. Mas uma coisa que eu posso dizer, talvez, para deixar mais simples, é depois que você fica um pouco mais velho, ele dói menos.
Porque você já fez um monte de coisa, você faz o quê que você tá falando aí, né? Então, você já meio se provou para você, não é para os outros, não. Você já olhou para você e disse assim, puxa, já fiz isso foi tão legal, e essa pessoa tá falando isso, então, tipo, besteira dessa pessoa. E com o tempo também as pessoas, você passa a ter bagagem e diz assim, ai, tu tá falando isso aí, eu já fiz isso aqui, relaxa, não? Você tem bagagem para mostrar que é uma grande bobagem, mas infelizmente a cabeça do preconceituoso, ela só vai mudar com muita conversa, e aí eu acho que vai. Então, assim, as situações pequenas, elas vão continuar acontecendo até que o preconceito vá embora, mas quando as coisas acontecerem, a gente falar sobre isso e dizer, olha, isso não é verdade, tem esse exemplo, tem esse outro, tem isso aqui. Algumas pessoas melhoram, não é todo mundo que melhora, mas algumas pessoas melhoram e alguns dos nossos colegas viram nossos aliados. E aí eles passam a ajudar a gente a mostrar que tudo isso é uma grande bobagem. Então, eu tenho alguns aliados, homens, que hoje algumas das discussões são mais simples, porque quando elas aparecem, a gente mesmo já dá exemplo, e aí e algum colega chega e diz assim, besteira, tem isso, tem aquilo outro, e aí as conversas mais ou menos se resolvem. Mas do mesmo jeito que acontece o preconceito fora de computação, ele dentro de computação acontece, eu não vou... Vocês sabem que eu não sou de passar fácil, né? Vocês sabem que eu não vou chegar e dizer assim, é lindo, eu nunca sofri preconceito, o mundo é maravilhoso, eu não vou fazer isso nunca. Quer dizer, se eu não tivesse passado preconceito, eu teria feito, mas não é verdade. Mas eu acho que a gente consegue melhorar, e também tem outra coisa que eu acho que a gente passa um pouco, só para completar, que é a gente às vezes acha ou se cobra mais do que os meninos se cobram. Os meninos se permitem, e em parte porque a sociedade também permite, eles errarem mais. Então, eles erram e eles erram aquela vez, a gente erra uma vez, parece que a gente nunca fez nada certo na vida, né? Assim, e, e o que eu posso dizer para vocês, vindo de alguém que tem um pouco mais de experiência, é se permita errar. De vez em quando a gente vai errar, entendeu? E a gente vai errar desde que seja com boa intenção e que a gente peça desculpa para as coisas e conserte os erros que a gente puder consertar, a gente vai chegar e vai aprender e não vai errar de novo naquele lugar. Então, também não se cobra tanto. E se o outro vier com uma carga gigantesca de cobrança, deixa, tipo, eu sei que eu valho, eu sei que eu sei fazer. E se você não acreditar, problema seu. Desde que eu consiga acreditar, eu toco em frente. E se eu não acreditar, eu finjo que eu acredito, tá tudo bem. E a gente, né, não tem o fake it until you make it. Todo mundo sofre, todo mundo... Assim, eu brinco, que às vezes diz assim, eu vejo muito vocês brincando, dizendo assim, puxa, mas FUP é tão difícil. Eu disse, mas FUP é difícil para todo mundo. Não é difícil só para as meninas. FUP é aquela disciplina que é difícil para todo mundo. Porque ela exige pensar diferente, ela muda o jeito que a gente raciocina. Então, todo mundo vai precisar reestruturar o jeito que raciocina. Se ela fosse difícil só para a gente, aí a gente podia até discutir se a gente é pior ou melhor em programação ou não, mas não é uma verdade. Quantos dos nossos colegas tiveram dificuldade com isso? Mas a gente, às vezes, assume essa história de, puxa, mas eu não consigo, porque aí é besteira. Não consegue porque exige uma adaptação de todo mundo, que é difícil para meninos e para meninas. Então, também não assume dificuldade ou não assume erro demais que não são de vocês, que são só do tempo e do aprendizado normal. Espero ter respondido sua pergunta. A Beatriz Precedes, ela perguntou como você encara o desempenho das universidades nesse debate? Deve ser levado para a sala de aula? Eu acho que ele pode e ele deve. Eu acho que a gente não consegue resolver isso se a gente não conversar nisso. A gente precisa ter essa participação mais espalhada mesmo, eu acho, sabe? A gente
em todos os aspectos éticos e de fatores humanos, a gente discute muito pouco na universidade, porque a gente precisa e tem um monte de carga de conteúdo técnico para passar, mas quem faz disciplina comigo sabe que eu sempre gosto de fazer esses ICs e da gente discutir quem a gente é, por que a gente faz isso. E eu acho que isso precisa estar... Ela já está um pouco dentro dos currículos todos vocês têm disciplina de ética, onde, em teoria, essas discussões deviam estar, mas eu acho que elas não deviam estar só lá. Eu acho que elas têm que estar permeado em toda a grade, ou em todas as disciplinas que a gente puder ter. A gente tem um pouco de sorte, acho que eu e o Carla pode falar sobre isso também. A gente tem um bocado de sorte, porque dentro de engenharia de software, a natureza do curso nos permite, né? Então, a gente faz discussão ética dentro de requisitos, a gente faz discussão ética dentro de teste, a gente faz discussão... Todas as disciplinas que eu dou, eu sempre tento dar essa pinceladinha, né? Nem que seja discutir um pouquinho. Mas eu acho que a gente tem a intenção da disciplina de ética é um pouco essa. Lá em design a gente tem a ética e tem o computador e sociedade, tem um monte de outras disciplinas que fazem um pouco desse meio de campo. Mas eu acho que isso é fundamental. Fatores humanos, de um jeito geral, não apenas preconceito, mas tudo que faz computação interligar com as outras áreas. Porque se a gente é ciência meio que resolve o problema do mundo, a gente precisa conversar sobre os problemas do mundo. O mundo afeta o nosso trabalho, a gente não está isolado numa caixinha, né? Tem que lembrar que computação tinha, quando nasceu lá atrás, muita relação com filosofia, né? Tinha muita relação com esse pensamento de que mundo é esse e tal, e quem somos. E a gente, não só com relação com matemática, mas relação com filosofia. Então, eu acho que a gente precisa conversar. Eu não sei se é toda hora, porque tem muita coisa técnica que é difícil mesmo, que a gente precisa ensinar, parar e aprender e exercitar. Mas a gente precisa fazer esses debates com mais frequência. Pelo menos em Quixadá, né, a gente tem vários professores que puxam esses debates e tal, e que é ótimo. Mas em computação, de forma geral, a gente não faz, precisa fazer mais. Ok. Eu vou fazer a pergunta aqui da Carla. Ela fala assim: nós temos vários domínios de software e fica difícil catalogar exemplos de possíveis preconceitos. Às vezes, os desenvolvedores não têm a intenção de levar o preconceito para o software. No entanto, quais diretrizes podem ser realizadas para os engenheiros de software evitarem isso na construção de um software? Eita, pergunta complexa com resposta mais complexa ainda. Vai, vamos. A pergunta é ótima e Carla levanta um ponto assim absurdamente importante, e eu acho que eu falei um pouco sobre isso na palestra, né? Eu acho que a gente não é preconceituoso em software porque quer, mas porque reflete o preconceito da sociedade e o nosso também, né? Todos nós estamos melhorando um pouquinho a cada dia. A cada dia a gente é confrontado com essas coisas que a gente não conhecia. Mas eu acho que a gente já viveu experiências suficientes até aqui em software. Software é uma ciência nova se você comparar com outras ciências, mas a gente já existe há bastante tempo e é uma ciência que muda muito rápido, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Eu acho que a gente não vai conseguir criar uma solução perfeita para tudo, mas eu acho que a gente pode começar a dar uns primeiros passos numa linha que ela bota nessa pergunta da criação de catálogos, desculpa, da gente pensar assim, olha, quais são os problemas de registros, né, ou de cadastros? E aí a gente vai com cadastros sociais, de nome social, de coisas que já existem em outros softwares, que a gente pode fazer, de repente, um apanhado dessas coisas e pensar em novos, quer dizer, quais são as dificuldades de quem precisa se identificar, né? E aí a gente pode ir nessa linha. A gente, de repente, pode criar coisas para ser mais inclusiva ainda e pensar na entrega ou em alguma identificação de pessoas surdas, por exemplo, dentro da criação de software, que elas possam dizer, olha, eu tenho autismo, eu tenho surdez, e aí a gente podia incluir os deficientes nessa brincadeira também, onde a gente pudesse ter um cadastro que fosse... Porque a gente trata cadastro como aquele negócio que a gente faz cadastro, todo mundo faz cadastro. Tem gente que brinca e diz assim, por que a gente ainda escreve cadastro se todo software tem cadastro? É verdade.
Mas se é verdade que cadastro é esse negócio tão universal e único, aí é um lugar ótimo da gente chegar e dizer assim, pronto, pô, vamos fazer um cadastro aqui exemplão, com todas as coisas que você não pensou, mas que talvez devesse pensar. E aí ele fica como roteiro, como guia, para quem quiser criar sistemas novos, entende? Nessa criação de catálogos, por exemplo. E aí a gente pode ter um conjunto dessas coisas como perguntas que o desenvolvedor se faz. E aí é uma sugestão total que veio aqui na cabeça agora. As perguntas que um desenvolvedor se faz na hora que está levantando o requisito para ver se ele atende todo mundo. Do tipo, ele atende a mulheres, ele atende a negros? Quais são as variações desse requisito que precisam acontecer para ser testadas em mulheres? Do tipo de aplicações médicas, por exemplo, que a aplicação web não tem muita diferença, mas tem muita diferença, por exemplo, que aí um pouco das coisas de acessibilidade já fazem um pouco. Eu acho que o guia para a gente, nesse caminho, é o que a galera de acessibilidade tem feito, que é como é que eu adapto para pessoas que não enxergam letras tão pequenininhas? Aí eu vou lá e adapto a fonte. Como é que eu adapto para quem não consegue ver todas as cores, né? E aí eu vou lá e adapto as cores. Então, talvez um caminho para a gente combater e ter essa linha de coisas a pensar para combater esse preconceito seja criar um conjunto de perguntas que a gente se faça, tanto do ponto de vista de teste, quanto do ponto de vista do levantamento de requisito, porque não tem teste sem levantamento de requisito, né? O problema começa lá no levantamento de requisito, no entendimento da viabilidade do meu sistema, de coisas da gente se perguntar. E aí vai, será que esse software lembra que isso funciona diferente em mulher? Será que esse software lembra que isso funciona diferente para uma criança? Será que esse software lembra que isso funciona diferente? E aí você inclui todas as minorias, um conjunto de perguntas que a gente lembre que tem que pensar nessas coisas. Então, assim, estou fazendo um software que vai usar sensores corporais. Corpos funcionam diferente. Então, bota lá, se você fizer software que vai usar sensor corporal, então, considere isso aqui. Se você for fazer software que, sei lá, que vai fazer contratação, considere isso aqui. Entende o que eu estou dizendo? Talvez seja possível não fazer um troço que vai resolver todos os problemas do universo, mas catalogar um conjunto de problemas conhecidos em software que pelo menos serve para a gente que não conhece o problema ter um chão e dizer assim, isso aqui ajuda para você que não pensou nisso antes. Acho que pode ser um caminho, pode ser um negócio legal. Tem a cara de pesquisa da Carla. Se for fazer, eu quero. Outro comentário foi do César Filho. Ele falou: Oi, Cezinha. Na minha opinião, nós precisamos de ferramentas de reflexão que ajudem os desenvolvedores a anteciparem esses problemas, mas nós não temos esses recursos atualmente. Isso que ele está sugerindo talvez seja mesmo o passo do que eu acabei de falar com o Carla, e aí melhor ainda, nós três, a gente faz um negócio bacana. Essa criação desse catálogo, eu concordo, que ajuda a gente a dizer assim, puxa, eu não penso, porque não é, de volta a história, não obrigatoriamente é maldade, pode ser desconhecimento mesmo, né? Ignorância, no sentido real da palavra. E aí eu não conheço, eu não sei o que preciso fazer, mas se a gente cria um guia, um catálogo, ou mesmo uma ferramenta que diga assim, lembra disso quando você usar sensor corporal, já me ajuda um monte. A Beatriz Brito, ela comentou assim, como as interfaces de comandos de voz, elas normalmente utilizam vozes femininas, como, por exemplo, a Bia, né, que é a inteligência artificial do Bradesco, a Cortana, a Siri. Ele falou assim, lembrando que as leis já estão aí para responsabilizar os desenvolvedores. Por exemplo, o GDPR, que é o Regulamentações sobre Proteção de Dados da União Europeia. Sim, é verdade, mas aí tem um aspecto engraçado do que se espera, do que é feminino e do que não é. Você levanta um ponto para a gente lembrar e discutir que é legal. Por que as assistentes de reconhecimento de voz são mulheres quando o algoritmo reconhece pior vozes femininas? As assistentes são Bia, Mia, Lia, Tia, Fia, né? Todas as Ia do que você imaginar do universo, porque mulheres são tidas como mais de profissão de ajuda, de cuidado, né? As profissões de cuidado são tidas como femininas e mulheres são tidas como esses seres que
carregam o universo nas costas e precisam ser sempre muito atenciosos, atendentes e solistas, né? Então, faz parte da imagem ou do imaginário do feminino que a gente seja executora dessas atitudes ou dessas ações de auxílio, de ajuda, e por isso as assistentes são quase todas mulheres, mas o algoritmo não lembra da gente nessa hora. A Carlilane, e Cezinha falou da regulamentação de punição, né? Sim, cada vez mais todas as punições são relacionadas ao executor, e aí aqui é importante lembrar, não é o executor pessoa jurídica, mas é o executor pessoa física, tá? Então, é o engenheiro que desenvolveu o algoritmo que sofre, não o dono da empresa que fez o que é errado, certo? Então, por exemplo, lembrando de volta do algoritmo lá do carro, do controle de emissão, eu não sei se vocês todos estão ligados nesse exemplo, mas aquele algoritmo lá, né, que controlava o controle de emissão e emitia menos emissão no carro quando ele estava em teste, e na vida real, quando o carro estava circulando, poluía mais o meio ambiente. Então, existia um software que reconhecia quando o carro estava em teste para burlar o sistema de teste lá da União Europeia, e quem foi punido pelo software foi o desenvolvedor e não é a empresa do carro que embarcou o software. Tem sempre aquela história de que, eu não entendo, é o cara que fez o software que fez isso, e é por isso que é muito perigoso para a gente usar o contrário do meu cliente que me pediu e eu faço. A gente não faz coisas que o cliente faz se foi ilegal, errado ou imoral, porque a gente que vai pagar os custos, não só morais, mas legais das coisas que a gente fizer. Então, seguindo aqui, a Carlilane, ela fez outra pergunta. Acredito que esse assunto deva ser incorporado nos currículos dos cursos de computação. Como você acha que essa inclusão poderia ser feita? Carlinha, eu acho, ou eu tenho a impressão de que assim, a gente tenta fazer um pouco com a disciplina de ética, mas a ética acaba ficando muito cheia de outras coisas que a gente precisa falar, e aí eu acho que o que tem que fazer é ser emendado mesmo nas emendas, sabe? E a gente, como professor, o tempo inteiro está levantando essas discussões quando as coisas aparecem. Então, assim, eu tenho certeza que, como eu disse, essa é mais simples, porque a gente faz muito dessas discussões sociais, porque a natureza do curso de AS é resolver problema, né? Então, você acaba tendo que conversar sobre o problema. E aí eu acho que tem mais espaço, apesar de nem todo professor fazer. Mas eu acho que a gente pode botar na ementa mesmo, entende? Assim, discussão dos aspectos sociais do tema daquela disciplina. E aí a gente faz, quer seja permeado na disciplina, quer seja uma aula, um conjunto de aulas, para sentar e dizer, agora vamos sentar aqui e pensar nas consequências do que a gente está fazendo. Então, eu concordo com você que tem que estar permeado. Um jeito de fazer isso pode ser colocando nas ementas e dizer, tem que lembrar dos aspectos humanos, éticos, legais, de cada um dos assuntos que der, né, assim, os que fazem sentido. Outra forma da gente trabalhar isso, talvez seja via projeto de extensão mesmo, assim, em parte do que a gente permear dentro do convívio, quer seja do NPI, quer seja do convívio das diversas células e das coisas que a gente faz, fazer um pouquinho dessa discussão sempre que a gente puder. Eu acho que, em parte, isso que a gente está fazendo aqui hoje já ajuda muito, porque, na prática, muitos dos nossos alunos estão aqui, né? E dos nossos ex-alunos estão aqui. Então, a gente passa um pouco por essa conversa, mas eu não tenho fórmula pronta para isso, porque também não pode ser um negócio chato do tipo, hoje vamos pensar sobre as coisas da errado, porque aí os meninos faltam essa aula e aí não serve de nada. Mas o que eu tento fazer é meio permear nas discussões quando ela aparece. Então, de vez em quando eu puxo uma conversa dessa, quando a gente está falando de requisito. De vez em quando eu puxo num exemplo de teste. Aí eu faço, olha, pensa nesse exemplo aqui, se acontecesse isso. E aí eu trago isso, mas eu confesso que as minhas disciplinas, elas são um pouco mais fáceis de trazer isso e de conversar, em parte porque eu gosto, em parte porque a disciplina ajuda. Mas sim, a gente tem
A gente tem que entender que computação não é... E eu acho que você entende, eu entendo um pouco também, mas a gente precisa entender como ciência, que a nossa ciência não é deslocada. A gente costuma, como ciência, pensar assim, a gente pensa na solução técnica, os problemas psicológicos, é problema lá da psicologia, da sociologia e lá das humanidades. E não é verdade, a gente precisa levar mais em consideração de que a nossa ciência não é deslocada, ela muda o mundo. Ela muda o mundo severamente e a gente precisa pensar nas consequências disso. Um outro comentário foi da Débora Ruth. Ela fala, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é o LGPD, faz exatamente o levantamento dessas questões em relação ao desenvolvimento de software e algoritmos de reconhecimento. Eu não conheço esses detalhes da lei, mas eu sei que ela tem relação às proteções dos dados pessoais e ela implica ou ela estende essa proteção para todos os softwares feitos mesmo fora da União Europeia, por isso que ela impacta a gente. Ela não tem validade no Brasil, ela tem validade no Brasil para cidadãos europeus, mas não obrigatoriamente a gente é protegido por elas. Desculpa, essa é a da europeia lá, né? A brasileira não está valendo ainda. Ela precisa de algumas coisas lá de regulamentação. Ela foi aprovada, mas ela não foi regulamentada. Mas eu confesso que eu não sei se ela faz isso do jeito que a gente está dizendo em relação aos preconceitos, certo? Eu acho que ela diz em relação à proteção dos dados pessoais, quer dizer, quem pode usar meus dados, em que situações, com a minha autorização ou sem a minha autorização, meus dados podem ser usados para treinar IAs. Mas ela não trata, eu acho, e aí eu posso estar enganada, de como essa IA treinada usa ou perpetua preconceitos. São dois aspectos complementares do mesmo problema. A Beatriz Brito falou, existem algumas iniciativas como design participativo, IHC feminista, design socialmente responsável, que já tentam diminuir alguns problemas. Verdade, Bia. A gente tem em HC, que eu acho que tem umas coisas que eu brinco às vezes, que computação tem umas áreas mais do miolinho de computação e tem umas áreas mais da borda, né? Engenharia de software tem uma fatia assim, mas IHC tá lá na bordinha, né? Que é esse lugar onde ele nasce resolvendo problema, mas resolvendo problema do usuário final do lado de lá, né? Então, assim, ele tá bem na bordinha mesmo. O que significa dizer que fatores humanos estão mais presentes. É por isso que fatores humanos estão presentes em engenharia de software com maior ou menor diferença, em HC muito, e aí HC pode dar, talvez, esse rumo para a gente, né? Porque mesmo design thinking, na verdade, que é básico, que não é obrigatoriamente pensando em aspectos humanos, mas tem muito de aspectos humanos dentro do processo de fazer, né? E eu acho que IHC pode ajudar a gente nessa construção desse caminho de incluir fatores humanos em tudo, né? E aí vem no fato de que IHC tem ganhado, ou tem ganho participação dentro de computação em importância mesmo, né? Era visto como aquele negócio de fazer software ficar bonitinho, e hoje em dia é visto como parte de construção de soluções completas e complexas, né? Então, eu acho que isso a gente só tem a crescer nisso mesmo, um caminho é esse mesmo. Muito obrigada, a palestra foi excepcional e sua participação foi muito importante para o nosso evento que está acontecendo online esse ano. Obrigada mais uma vez. Imagina, o prazer é meu, de verdade. Estou sempre aqui. Vocês sabem, podem contar comigo para tudo. E é um orgulho. Já falei para vocês antes, falei no comecinho da palestra, é verdade. Vou repetir agora. É bonito ver isso. É muito legal ver o movimento que vocês têm. Vocês são super importantes para a construção desse lugar mais feminista, com mais participação feminina, com voz, né? E com ação. Vocês são responsáveis por quem está de fora conseguir ver que é possível. Porque por mais que eu, Carlinha e as professoras mais antigas estejamos lá, é a presença de vocês, na verdade, que faz a aluna do ensino médio dizer é possível. Porque às vezes parece assim, não, mas pode ter sido um acaso, né? Porque a gente está muito distante. E vocês fazerem isso é muito legal, e é muito legal a participação do PET inteiro, meninos e meninas,
para a construção dessa computação melhor, certo? Sou muito orgulhosa de trabalhar no campo de Quixadá, vocês sabem disso, gosto, amo, e dá uma saudade gigantesca de vocês, de perto, de sala, e de palestra olho no olho. A próxima será, viu? Amém. Beijo, saúde para todo mundo. Beijo, obrigada. Gente, então chegamos ao final do nosso Infogirl 2020. A gente agradece demais o PET TI, agradece demais a participação de cada um nesses 3 dias de evento. Todas as pessoas que assistiram às lives. Vocês podem conferir mais informações nas redes sociais, o Instagram do Infogirl, que é @InfogirlUFC, e do PET, @PETTIQX, e também do campus da UFC Quixadá, @UFC Quixadá. Eu agradeço muito a presença de todos e todas, e agora vamos para um videozinho de encerramento. Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Aconteceu. Estamos finalizando o 3º e último dia do Infogirl 2020 online. Foram dias incríveis e temos muitos agradecimentos a fazer. Nada disso seria possível sem o apoio e o trabalho de muitas pessoas. Então, primeiramente, gostaríamos de agradecer à Secretaria de Acessibilidade que esteve conosco no primeiro dia, a comunicação do campus, que além de nos acompanhar de pertinho em cada postagem, nos possibilitou o uso da página. Não deixamos de realizar o evento no campus, não é mesmo? E elas, as maravilhosas, que aceitaram nosso convite para estar conosco nesses 3 dias. Ana Lúcia, Kátia Borges, Nayara Mesquita, Joyce Araújo, Marisângela Bessa, Rafaela Fernandes, Silmara Torres, Caroline Barros e Pauline Jucá. E, finalmente, todas as pessoas que assistiram e ainda assistirão esses vídeos. Dia 26 de junho de 2020, oficialmente finalizamos o Infogirl 2020 online. Somos do Programa de Educação Tutorial, Tecnologia da Informação, PET TI, e saudamos vocês. Esperamos nos encontrar no próximo ano, na 7ª edição do Infogirl.